Olá, um retoque aqui, outro lá. Para muitas pessoas, fazer uma cirurgia é algo pensado e calculado. Para outras, ela serve para melhorar a aparência. Então, se você já fez ou pretende fazer uma cirurgia, fique por aí, porque esse é o tema do Voz da Comunidade, que está no ar. E para falar sobre cirurgias, eu terei a companhia do cirurgião plástico Flávio Leite e da psicóloga Letícia Liduário. Muito obrigada pela participação de vocês, sejam bem-vindos. Doutor Flávio, para começar, vamos falar um pouquinho sobre o pré-operatório, que é muito importante, e o pós-operatório. Numa cirurgia, o quanto que o pré-operatório é importante? O pré-operatório é fundamental para o paciente. O pré-operatório começa dentro de casa, a paciente procurando o cirurgião plástico que vai ajudá-la. Então, ela tem que fazer uma pesquisa principalmente no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o cirurgiaplástica.org.br, ou então no CRM-MG, e procurar se o médico que ela está almejando fazer a cirurgia é realmente cirurgião plástico. Porque o que existe na realidade é que tem muitos cirurgiões plásticos atuando que não têm título. Isso acarreta um maior número de complicações. Então, o principal fato pré-operatório, saber quem vai te operar. Então, uma vez a paciente escolhendo o cirurgião plástico, aí sim ela vai marcar uma consulta, iniciar a avaliação do quadro dela e uma série de exames para prepará-la para a cirurgia. E, Letícia, antes da pessoa ir procurar o cirurgião, é importante ela passar por um psicólogo para saber se aquela cirurgia, seja por saúde ou pela beleza, é realmente necessária, né? Fazer uma análise. Com certeza é importante até para saber os motivos que a levaram a procurar pela cirurgia, a buscar por essa cirurgia, porque muitas das vezes, né, realmente essa cirurgia vai ser um a mais, né, na vida dela, que vai deixar a pessoa melhor, né, com uma autoestima melhor, né, mas muitas das vezes, por desconhecer esses motivos, a pessoa busca, né, uma felicidade nessa cirurgia e surge uma insatisfação constante, o que torna sempre insatisfeita. Então, para o psicólogo fazer essa avaliação. Doutor Flávio, quando as pessoas falam em cirurgia no olho, elas já ficam mais receosas por ser considerado muito sensível, né? Como que é essa cirurgia no olho? As cirurgias plásticas da pálpebra, sim. Na realidade, tudo que se trata da face é mais complicado para a paciente. Porque, na realidade, a cirurgia tem que ser feita com muita delicadeza, com muito cuidado, para a paciente se reconhecer no pós-operatório. Uma cirurgia muito estigmatizante, em que há uma mudança muito grande da face, dos olhos, lábio, a paciente se vê no espelho e não se enxerga no espelho, né? Então, a cirurgia tem que ser feita com muito carinho, com muita delicadeza. Essas cirurgias muito agressivas não se usa mais há muito tempo, quer dizer, cada vez os procedimentos são menos invasivos na paciente. Então, é o que eu falo com minhas pacientes, a intenção do cirurgião plástico não é negar a idade da paciente, é negar os rigores da idade, né? Então, nós vamos trabalhar em pequenos pontos que deixam a face carregada. É só isso. Então, a cirurgia está cada vez mais delicada. Causa um certo receio, sim, por isso, porque é a visão da alma da pessoa. No pré-operatório, qual que é as dúvidas frequentes, assim? Na realidade, as pacientes chegam no consultório, a cirurgia plástica é diferente de qualquer especialidade. Em outras especialidades, a paciente vai ao médico receosa, não sabe o que tem, não sabe se é necessário fazer uma cirurgia, tem medo da cirurgia. Na cirurgia plástica é o contrário. Ela já senta na minha frente, ela sabe o que ela quer, ela sabe até onde ela quer chegar, ela quer fazer uma cirurgia e ela tem receios disso tudo, é claro, mas ela está decidida a fazer isso, tanto que sentou na frente do cirurgião plástico, né? Então, a consulta é uma orientação de tudo isso, de riscos, benefícios e limitações. E as dúvidas são sempre girando em torno dos resultados finais, que são almejados, e dos riscos envolvendo o ato operatório. Quando a gente fala em cirurgia, as pessoas pensam só naquelas mais agressivas, né? Sim. É possível qualificar qual cirurgia é mais grave, qual que é mais leve? De novo, eu te falo, a gente está tentando sempre fazer cada vez cirurgias menos intervencionistas, a gente está mudando menos a paciente.
Eu tenho 25 anos de praia e no meu princípio de carreira, a gente fazia cirurgias gigantescas. A gente pegava um paciente, fazia mama, abdômen, lipoaspirações para todos os lados, tudo. E chegou-se à conclusão que isso é um risco para a paciente maior, isso é um risco psicológico para ela maior, de mudança, de agressão a quem é ela, tá? Então as cirurgias estão menos agressivas. Então a tentativa é sempre fazer cirurgias menores. É claro que tem cirurgias que inevitavelmente têm um grande porte. Por exemplo, lifting de face. É uma cirurgia que você trabalha, não acabamos de falar, mas trabalha muito a musculatura da face, pele, olhos, lábios. Então é uma cirurgia que você vai atuar em pequenas quantidades em vários pontos, então é uma cirurgia trabalhosa. A mamoplastia é uma cirurgia de grande porte, a abdominoplastia é uma cirurgia de grande porte. Mas assim, depende de cada caso, sem dúvida. É até importante essa questão, né, para ela se olhar no espelho e se reconhecer, para ela não perder a própria identidade, a própria construção dela. Algumas até buscam espelhos na mídia que mostram padrões estereotipados de beleza, querendo buscar, quero ser parecido com, né, aquele ator tal, homem ou, né, atriz, e perdendo a sua própria identidade, né? E hoje os cirurgiões, né, os profissionais, as pessoas têm essa consciência, né, de orientar as pessoas nesse sentido. Aproveitando, falando um pouquinho dessa estética, beleza, parece que o Brasil é o segundo país com maior procedimento estético, né? Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Estética, apontou que o Brasil e vem crescendo cada vez mais os procedimentos. E a produção da TV Pitágoras preparou uma reportagem que fala um pouquinho sobre essa dúvida de beleza, sobre saúde. Então vamos ver. Seja por estética ou por saúde, as cirurgias estão cada vez mais presentes na vida dos brasileiros. Daniele é uma das que enfrentou a cirurgia bariátrica. O motivo? Saúde e bem-estar. Descobri que eu queria fazer a cirurgia pelo insucesso em dietas. Tentei diversas dietas, não consegui obter sucesso. Foi onde eu procurei pela cirurgia. Daniele perdeu mais de 25 quilos após a cirurgia. Força de vontade foi essencial neste período. Eu cheguei a pesar 109, daí com acompanhamento nutricional eu cheguei a 106, que foi o peso que eu fiz a cirurgia. E hoje você está com quanto? Hoje eu peso exatamente 80 quilos. Além da saúde, do outro lado tem a busca pela perfeição. Foi a preocupação com a beleza que levou esta jovem de 27 anos direto para a sala de cirurgia. Depois de um procedimento rápido e tranquilo, a realização de um sonho, o silicone. A estética feminina mesmo, sempre querer estar melhorando, né, assim, e a estética mesmo feminina, melhorar o corpo, assim, a gente sempre busca estar ficando mais bonita. Pesquisei os médicos, apesar que eu conhecia o cirurgião que eu já tinha em mente o cirurgião que eu queria, que é o Dr. José Irineu. Então, assim, eu já tinha em mente, já conhecia a conduta dele, então, assim, o que ficou para mim olhar era a empresa que eu queria colocar a prótese. Se é uma empresa boa, se me passava confiança, foi só isso. A procura por cirurgias estéticas está cada vez mais frequente no Brasil. Somente em 2013, mais de 1 milhão de cirurgias foram realizadas. Entre os procedimentos mais procurados está a lipoaspiração e o implante de silicone. E falando em lipo, quem pretende fazer a plástica é a Daniele Magalhães. Aos 26 anos, a jovem faz planos sobre a operação e ela já sabe o principal: o profissional deve ser de confiança. Eu tenho o objetivo de fazer uma hidrolipo, no caso, e colocar um pouquinho de silicone. E o importante, diante de uma situação dessa, é você procurar um profissional qualificado, conhecido no mercado, porque aí você tem uma segurança maior e não vai correr um risco de vida, né? Quem passou pelas cirurgias não esconde o sorriso no rosto. É a alegria que veio com um novo olhar, reflexo da autoestima, reflexo dos bons resultados. Por enquanto eu estou satisfeita com o silicone. Assim, eu recomendo para toda mulher que tem vontade. É um presente que a mulher se dá assim, e fica muito feliz. Né? Ressaltando, procurar um bom cirurgião plástico. Nós acabamos de ver na reportagem uma entrevistada que fez a bariátrica. Sim. Conta pra gente, doutor, como que é essa cirurgia? Bom, a cirurgia bariátrica, ela é uma cirurgia em que parte do estômago da paciente vai ser retirado ou parte do trânsito intestinal da paciente vai ser desviado para que nem todo o alimento que ela ingira seja absorvido ou para que não caiba mais alimento dentro do estômago dela. Então ela vai ser forçada a comer menos.
essa cirurgia ela tem como consequência perdas de grandes quantidades de peso. Pacientes perdem 30, 40, 50 quilos de peso. Tá? E isto sim é uma mudança de corpo. A paciente troca de corpo em pouquíssimo tempo. Isso tem como consequência na pele da paciente uma sobra de pele muito grande. E essa paciente, depois da cirurgia realizada, depois da perda de peso realizada, ela procura o consultório de cirurgia plástica para melhorar esse aspecto de excesso de pele que ela tem, às vezes, no corpo todo. Então, são pacientes que são submetidas a inúmeras cirurgias plásticas. E como que é essa cirurgia de retirada de pele, de excesso de pele? Olha, o paciente vai ao consultório, por exemplo, com excesso de grande quantidade de pele no abdômen. Ela perdeu 40 quilos, imagina o tanto de pele que tem no abdômen. Então, é uma cirurgia feita com anestesia peridural e essa paciente é submetida a uma incisão ampla do abdômen com retirada de grande quantidade de pele do abdômen, muitas vezes com reforço muscular, uma pequena lipoaspiração em alguns pontos, depende de como for o quadro. Os quadros são os mais variados possíveis, mas são cirurgias grandes, são pacientes que têm que ser submetidos à hospitalização, são cirurgias de grande porte. Nesse caso, a pessoa troca, né, de corpo assim, muito rápido. Psicologicamente, como que é isso para a pessoa? Na verdade, é importante ela até buscar ajuda antes, né, de se fazer a cirurgia. Infelizmente, muitas pessoas buscam apenas para conseguir aquele laudo para poder realizar a cirurgia bariátrica, que também é importante, mas o acompanhamento em si também é importante. Porque se ela chegou ao ponto de fazer a cirurgia, outros motivos fizeram com que ela não conseguisse emagrecer de outra maneira, de outra forma, o que levou ela a adquirir, né, esse corpo, ou a se alimentar inadequadamente, né, e ser feito um trabalho com ela para que ela não retome, né, os antigos hábitos que ela tinha antes, né, e para que ela se reconheça, né, nesse novo corpo que ela assumiu. Até porque a mudança é muito drástica, né, com essa cirurgia. E como que é esse pós-operatório, já que a pessoa sofre de uma retirada, né, de uma parte do... Olha, é claro que depende de cada quantidade retirada, né? Os pós-operatórios de cirurgias de abdômen, de mama, eles têm uma duração em média de 3 semanas, 2 a 3 semanas, depende, claro, do tamanho da cirurgia. Os casos de paciente pós-bariátrico, eles têm que ser acompanhados com mais cuidado, porque tem, além desse problema de pele, muitas vezes comorbidades. São pacientes ex-obesas. Então, às vezes, são acompanhadas de dislipidemias, de problemas de glicose, de problemas de pressão, problemas circulatórios. Então, tem que ser acompanhado muitas vezes com várias especialidades. Os grupos eu faço parte de alguns grupos de tratamento de paciente em obesidade mórbida. Existe um acompanhamento que é muito importante da parte psicológica nesse tipo de preparo. Isso é muito importante. A paciente realmente ela procura a solução do problema dela com a cirurgia no momento da vida dela que ela já desistiu de todas as tentativas, né? Então ela vem para procurar a equipe cirúrgica, e essa equipe ela é composta de cirurgião vascular, de pneumologista, cirurgião plástico, cirurgião geral, psicólogo, e ela entra nessa equipe já num momento muito fragilizado da vida dela. Na reportagem também nós falamos sobre a hidrolipo, né? Sim. O que é essa? É uma lipo menor? Como que funciona? Excelente pergunta. Porque é o seguinte, o que acontece na cirurgia plástica é que é uma especialidade que está sendo visitada por outras especialidades, infelizmente, com um fim financeiro, certo? Então, profissionais que não são cirurgiões plásticos estão iniciando a aventura de fazer lipoaspiração e dão a essa lipoaspiração o nome de hidrolipo, com a intenção de que faça parecer isso que você achou, que é uma cirurgia menor, que é uma cirurgia menos agressiva, que é uma cirurgia que tem menores riscos. Isso é uma mentira. Lipoaspiração é lipoaspiração. Deve ser feita dentro de um ambiente hospitalar, com anestesista presente em sala, com o cirurgião plástico mesmo, e fazendo isso desse jeito é uma cirurgia tranquila, rotineira e de realização quase que diária na vida de um cirurgião plástico, tá? Mas o que tem acontecido é que uma banalização da lipoaspiração. Então a lipoaspiração está sendo realizada por profissionais não habilitados e que usam de artifícios para deixar essa cirurgia mais palatável, mais fácil de ser digerida pela paciente, entendeu? Então aí que mora o perigo. Lipoaspiração é lipoaspiração, não existe hidrolipo. É ótimo o senhor relembrar isso e deixar o aviso para as pessoas, né, que estão procurando, às vezes ainda está em dúvida,
mas é bom procurar os profissionais. O papo ainda tem muito o que falar, mas nós vamos para um breve intervalo e na volta tem muito mais. Não sai daí, tá? O Voz da Comunidade está de volta. No bloco anterior, nós falamos sobre os tipos de cirurgias, inclusive pela beleza. E nessa busca pela estética perfeita, o paciente tem que tomar muito cuidado para não correr risco e também para avaliar se essa cirurgia é realmente necessária. E é sobre isso que nós vamos falar nesse bloco. Doutor, antes do paciente ir para a mesa de cirurgia, o que ele tem que estar ciente, né? Não é um milagre, é só uma cirurgia. É uma cirurgia altamente especializada. Para se tornar cirurgião plástico são 12 anos de dedicação exclusiva dentro de uma faculdade. Não tem nenhuma especialidade médica ou cirúrgica que demanda tanto tempo de formação. Então é uma cirurgia muito, muito especializada. Uma paciente, antes de se deitar numa mesa cirúrgica, tem que ter noção plena do que vai acontecer com ela, de com que corpo ela vai sair. Então ela chega, ela tem uma mama e ela quer sair do bloco cirúrgico com a mama dos sonhos, certo? Mas ela tem que ter consciência que a mama dos sonhos tem cicatrizes, certo? E que para chegar dessa mama nessa mama, ela vai passar por uma cirurgia que tem um risco envolvido. É claro que é um risco pequeno, é um risco muito bem estudado. É mais seguro fazer uma cirurgia plástica do que andar de avião, desde que tudo esteja muito bem preparado e que a estrutura à sua volta seja perfeita. Tá? E deixar a paciente também claro de tudo, né, que vai acontecer. Cada passo tem que ser orientado da paciente. Eu falo para os pacientes que elas têm que chegar dentro de um bloco cirúrgico sabendo tanto da cirurgia quanto eu. Então não pode ter dúvidas. Então elas trazem ao consultório uma relação de perguntas, que elas descobriram na internet, que ela conversou com amigas, enfim. Toda a dúvida da paciente tem que ser sanada, não importa quanto tempo isso leve. E às vezes é necessário você falar, não, vamos estudar isso aqui mais um pouquinho, porque a mídia coloca, né, que as pessoas têm que ter o nariz perfeito, os seios perfeitos, a barriga reta. Então isso é importante também, né? Às vezes mais do que isso. Às vezes você chega para a paciente e fala que ela não pode ser operada, tá? Ou então que eu não gostaria de operá-la, tá? Porque o que ela procura não tem condições de dar. Aí ela fala assim, e se eu me encaminho para algum colega seu? Eu falo, duvido que algum colega tenha essa capacidade. Elas realmente chegam ao consultório com queixas e propondo soluções milagrosas, né? E às vezes com queixas pouco palpáveis, né? Às vezes a queixa é óbvia e a solução é óbvia e é muito gratificante para o paciente. Mas as pacientes que chegam lá com queixas pouco palpáveis, que você examina a paciente, realmente você não entende por que isso incomoda tanto a paciente, é uma paciente que pode estar com um problema psicológico muito mais grave do que aquele problema físico que a incomoda. Muitos, né, buscam a garantia de alguma coisa. Sim. Né? A garantia de que vai chamar a atenção de alguém, de que vai ter o desejo de alguém, né? Por exemplo, um problema de relacionamento com o marido vai passar a olhar mais para ela, às vezes aquele relacionamento já caiu
na rotina. Ah, então, né, prótese de silicone vai me ajudar nisso, né, buscando aquilo como uma garantia, como uma busca de uma felicidade. E, na verdade, não é. Né? Exato. Quando, na verdade, esse problema físico é algo emocional, né? Sim. Ligado bastante ao emocional. No caso da rinoplastia, que é a cirurgia realizada no nariz e também a da orelha, elas são mais comuns? Então, seguramente a mama, prótese de silicone, a mama redutora e a mama de aumento, que é a prótese de silicone. E a lipoaspiração são campeãs. Vamos pensar numa semana de 10, 12 cirurgias, eu faço 10 próteses de silicone e lipoaspiração e 2 rino ou orelha. Então, são cirurgias menos comuns. E esse tipo de cirurgia no nariz ou na orelha está muito ligada ao bullying que a criança talvez sofra na escola, né? Porque os apelidos e tudo, e aí a criança, às vezes, o adolescente tem pouca idade e já quer fazer uma cirurgia. É possível? Na verdade, o que é a autoestima, né? Que é a avaliação que a pessoa faz de si mesma, às vezes está muito ligada com a questão do olhar do outro sobre ela. Como que as outras pessoas estão me vendo e o que está fazendo com que elas se relacionam comigo dessa forma, na questão do bullying. E aí ela pensando, é porque minha orelha é desse jeito, então se eu conseguir mudar, pelo menos, né, a minha orelha, elas vão me tratar de forma diferente, né? Pode ajudar a melhorar a autoestima, sim, pode ser um ponto positivo, né? Claro, com certeza, mas também com a ajuda do acompanhamento para não ser mais uma garantia na vida dela, porque hoje pode ser a orelha, amanhã pode ser o nariz, outro dia pode ser outra coisa, né? No rosto, no corpo, que ela vai estar sempre buscando agradar os outros e não a satisfazer ela mesma, né? Que tem que ser o contrário, a cirurgia para ela e não em função do outro. Sim. E na cirurgia plástica, a gente sempre prega que a cirurgia deve ser realizada em pessoas maiores de idade, mas com foco no amadurecimento emocional do que no amadurecimento físico da pessoa, né? Para essas questões que nós já falamos. Mas no caso da orelha em abano, a gente opera crianças, faz uma cirurgia estética em crianças de 6 a 8 anos de idade. As pacientes já estão sendo submetidas à cirurgia estética por isso, porque a criança chega na escolinha, ganha um apelido, ela não quer voltar mais para a escolinha. Ou então a menina, ela vai para o clube fazer uma natação, fazer um balé, ela tem que amarrar o cabelo, pôr uma touquinha, aí a orelhinha aparece e ela ganha um apelido. Ela não quer mais praticar o esporte. Então elas começam a ficar à margem do grupo escolar, né? Então elas são submetidas a cirurgias estéticas ainda na infância. E essa cirurgia não é tão de risco assim? É o que eu falei com você, quer dizer, sempre quando você vai colocar um bisturi na mão e submeter uma pessoa a uma cirurgia, existe o risco. Sim, existe. Mas são riscos muito pequenos e são muito avaliados. Quer dizer, a criança é avaliada por vários especialistas, né, que chegam à conclusão que o momento ideal para a realização da cirurgia é esse. Tá? Então, quando a pessoa deita na mesa de cirurgia, o risco cirúrgico já foi muito bem avaliado e o risco, então, é muito baixo. Como que trata uma depressão pós-operação, independente da operação? O acompanhamento, né, psicoterápico, independentemente, né, da operação, ele é o mesmo, né? Sessão de terapia semanal, e aí cada caso é avaliado de uma forma de acordo com a história de vida de cada um, né? Através da escuta, e aí cada psicólogo, através da sua abordagem, né, escutar aquela pessoa como sujeito, né, e ouvir o que fez com que aquela pessoa realizasse, né, a cirurgia, porque aí se ela teve depressão depois, para ouvir até os motivos que a levaram a fazer a cirurgia, né, e o que a levou a ter essa depressão pós-cirúrgica, né, um acompanhamento contínuo para se trabalhar essa depressão. Lembrando sempre, então, do acompanhamento, tanto do médico quanto Isso. do psicológico. É mais difícil refazer uma cirurgia? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. O retoque faz parte da cirurgia plástica, né? Quando um artista que pinta um quadro, ele não pinta o quadro de uma vez, vira as costas e vai embora. Ele pinta o quadro, depois ele olha, eu acho que eu poderia melhorar daqui, vamos fazer um pouquinho mais. E a cirurgia plástica, isso faz parte da cirurgia, por quê? Porque eu conto com o imponderável, que é o corpo do paciente, que é a reação dela à minha cirurgia, certo? E até
quanto com situações da não colaboração da paciente, um repouso que foi pedido que ela não fez, ou um esforço físico que ela fez que ela não poderia ter feito e um ponto se arrebentou. Então, o retoque faz parte da cirurgia, tá? Mas ele é muito mais difícil, tanto do ponto de vista técnico quanto psicológico da paciente. Quer dizer, ela entra na cirurgia para fazer aquilo e sair linda, né? E aí eu chego para ela e falo assim, não, nós vamos ter que fazer mais uma pequena cirurgia. Isso para ela é complicado, mesmo que seja uma troca de cicatriz. E quando é uma cirurgia que deu errado, já com outro cirurgião e cai nas suas mãos para consertar aquilo? Isso, infelizmente, é muito comum pelo grande número de cirurgiões plásticos, entre aspas, os que se dizem cirurgiões plásticos e não são, né? Então tem muita, me perdoem a palavra, mas muita bobagem sendo feita em termos de cirurgia plástica. E aí cai nas nossas mãos problemas, às vezes, sem solução, tá? E eu, recentemente, falei para a paciente que, infelizmente, eu não vejo solução para o caso dela, da cirurgia realizada, de tão mal realizada que a cirurgia foi. Então, as consequências de uma cirurgia feita por um profissional não habilitado são, às vezes, desastrosas, por vezes fatais. Por quê? Às vezes as cirurgias são realizadas em ambientes totalmente insalubres. Faz a cirurgia de grande porte numa clínica, clínicas clandestinas, numa casinha no fundo, dentro do consultório do cirurgião. Não existe isso. Não existe uma cirurgia que pode ser feita num ambiente melhor. Cirurgia é cirurgia, tem que ser feita em ambiente hospitalar. Independente do tamanho, Sim. né? Então, é falta de informação, é preciso buscar antes de fazer. Sim, sem dúvida. E nós fizemos uma enquete na nossa página da internet perguntando para as pessoas se elas fariam ou não uma cirurgia plástica. E aí a maioria diz que sim, que faria uma intervenção cirúrgica pela beleza. E teve 2 comentários das internautas que chamaram a atenção da nossa produção. Eu gostaria que vocês analisassem depois que eu lesse. A primeira diz o seguinte, a primeira internauta: toda cirurgia traz um risco à vida, e a minha é mais valiosa que a estética e a beleza, portanto, eu não faria. Já a outra leitora, a outra internauta, diz o seguinte: cada um deve fazer o que quiser com o próprio corpo, desde que saiba encarar as consequências. Muito bem dito, essa última. Então, a última chamou muito a nossa atenção pelas consequências, né? As pessoas, às vezes, ficam com medo de dar errado ou até mesmo mudar o corpo completamente daquilo que você tinha imaginado. Cirurgia tem que ser encarada como cirurgia sempre, né? A gente tem riscos, tem benefícios e tem limitações muito bem estabelecidas e que são passadas à paciente. Então ela tem que saber isso, ela pode fazer o que ela quiser com o corpo dela, desde que dentro da sensatez, certo? Dentro de um padrão de segurança, mas nada pode ser garantido em cirurgia e medicina. Existe uma chance gigantesca disso dar tudo muito certo, mas existe uma pequena chance de ter uma infecção, de arrebentar um ponto, de ter uma deiscência, alguma complicação. Isso pode acontecer? Pode. Então, entrar numa cirurgia tem que entrar de peito aberto. Por isso que é importante acompanhamento psicológico, né? Com certeza. E aí você estava falando até dessa questão da depressão, que está muito ligada a essa insatisfação emocional que a pessoa projeta na cirurgia, né, algo interno dela, né? E aí nesse comentário da primeira, ela já está radicalizando, não vou fazer cirurgia. Talvez ela esteja satisfeita mesmo, né, com o corpo dela da forma que está. E a outra já assumindo a questão que pode ter consequência, aí, seja qual ela for, ela vai encarar isso de uma boa forma, né? Esses 2 pontos diferentes. Eu não faria porque minha vida é mais valiosa. A outra, não, eu faria, mas assumindo as consequências. São 2 conscientes daquilo, né? Sim. O nosso tempo de hoje está curto, Letícia, então eu gostaria que você finalizasse com orientações para quem pensa em fazer uma cirurgia. Minha consideração é que vocês, né, antes de fazer a cirurgia, procure um profissional, procure um psicólogo para poder se orientar, né, e avaliar e ajudar na decisão de fazer a cirurgia e, né, continue com o acompanhamento, caso seja necessário, para poder realizar aí o pós, né, cirúrgico, para ter o acompanhamento de uma equipe multiprofissional, além do cirurgião, ter esse acompanhamento com o psicólogo também. Doutor Flávio, quais são as orientações para quem está em dúvida se faz ou não uma cirurgia? Uma consulta, né? Então essa dúvida, ela existe sempre, né? A paciente vai ao consultório para saber se ela pode ser operada, se aquela situação dela é operável, né? E aqui a dela pode chegar. Então, eu já falei mais de uma vez, eu vou repetir sempre que eu sou um pregador disso,
procure um cirurgião plástico habilitado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Não existe outra sociedade. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ligue no CRM, vocês vão ter essas informações todas. Sente na frente desse profissional, abra seu coração e ouça o que ele vai falar. Se ele falar que a cirurgia sua não vai chegar no resultado que você quer, acredite nele. Né? Vamos fazer uma cirurgia linda, segura e com consciência dos resultados. Seguir as informações de quem realmente sabe o que está fazendo. Sim. Se você quer sugerir um tema para Voz da Comunidade ou os outros programas, basta acessar facebook.com/tvpitagorasdiv ou pelo telefone 2101 4834. O nosso programa de hoje chegou ao fim. Foi muito bom receber vocês aqui. Para falar sobre cirurgia, recebi o Dr. Flávio Leite, ele que é cirurgião plástico, e a psicóloga Letícia Liduário. Muito obrigada pela participação de vocês. Prazer. Agradeço. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima semana. A gente se vê. Até a próxima. Tchau.